Você acha que conhece a história de Esther? Prepare-se. Há detalhes tecidos com ironia, política e providência que transformam o que parecia apenas uma narrativa de palácio em uma lição sobre como Deus age nos bastidores. Não com trovoadas espetaculares, mas com oportunidades, insônias e memórias que ninguém imaginava serem decisivas. Essa é a história completa da rainha Esther, como você nunca viu. Uma revelação surpreendente, fundamentada no texto, que revela como identidade, coragem e política se entrelaçaram para salvar um povo. No coração do Império Persa, na cidade de Suzã, vive uma corte onde toda a honra pende do capricho real. O rei Assuero, o Ahasuerus dos manuscritos, governa sobre vastos territórios, e sua palavra é lei. Nessa corte, a rainha Vasti, por razões que o relato pouco explica, se recusa a atender ao chamado do rei em um momento de festa. Por isso é deposta. Esther 1, 12, 19. A substituição da rainha não é apenas um detalhe estético. Trata-se de um ato político, de controle simbólico. Quem ocupa o lugar da rainha manifesta a ordem do palácio e a submissão das famílias às decisões do trono. É nessa lacuna que surge Hadassa, chamada Esther, uma jovem judia órfã criada por seu primo Mordecai. Ela vive na condição delicada de quem pertence a um povo sem nação própria, inserida em uma pátria política estrangeira, onde sua identidade é tanto uma vulnerabilidade quanto uma força oculta. A narrativa nos apresenta não uma heroína forjada em púlpitos, mas uma mulher que cresce nos bastidores, aprendendo fidelidade, discrição e prudência. Quando o rei ordena uma busca por uma nova rainha, Esther é levada ao palácio, passando por meses de preparação segundo os costumes do harém. Esther 2:12. Hegai, o guardião das moças, concede-lhe favor e dá-lhe 4 servas do palácio, além de cuidados especiais. A palavra favor aqui é crucial. Não indica milagres visíveis, mas sim portas que se abrem, cuidados humanos que se tornam instrumentos de salvação. Mordecai, que conhece a linhagem de Esther, a aconselha a não revelar sua origem judaica, estratégia que preserva sua vida e abre caminho para o que virá depois. Esther 2:10. Essa é a primeira camada da narrativa, contexto e personagens. Mas a história começa a tomar contornos mais perigosos quando Haman, um oficial ambicioso, exige honra pública de todos, inclusive de Mordecai. Mordecai se recusa a se curvar diante dele, não por orgulho pessoal, mas por fidelidade à sua identidade e às leis de Deus. A recusa é interpretada por Haman como afronta pessoal. A partir daí, nasce um plano que ultrapassa a esfera individual e se converte em decreto imperial. A aniquilação de todo o povo judeu nas províncias do rei. Esther 3:5-13. Haman escolhe o dia por sorteio, e com o selo real, redige e manda publicar um decreto que determina a destruição de um povo inteiro. O selo do rei torna o decreto irrevogável. É esse aparato legal que dá ao plano de Haman aparência de legitimidade. Esther 3:12-15. Aqui encontramos uma das revelações mais perturbadoras da narrativa. A violência não corre apenas por ódio bruto, mas pela manipulação de regras e símbolos de poder. O anel do rei substitui a espada. O papel selado substitui o tribunal. É o uso legítimo do aparato estatal para fins ilegítimos. A notícia chega a Mordecai, e a resposta do povo é imediata. Luto, pranto e jejum nas casas de Judá, em Suzã e nas cidades do império onde conheciam a ameaça. Esther 4:1-3. Mordecai rasga suas vestes e se humilha, mas a ação crucial recai sobre Esther. Em um dos momentos mais tensos do livro, Mordecai envia recado a Esther, pedindo que ela use sua posição de rainha para interceder. Esther hesita, porque aparecer diante do rei sem convite poderia custar-lhe a vida. A lei do palácio permite que o monarca tire a cabeça de qualquer um que o aproxime sem chamado. Esther 4:11. É a tensão entre risco pessoal
e responsabilidade coletiva. No silêncio dos corredores do palácio, Esther toma uma decisão que ecoa até hoje. Ela pede que todo o povo judeu jejuasse por ela 3 dias. Depois disso, ela própria disse: "Se perecer, perecerei." Esther 4:16. Essa frase curta resume uma coragem que nasceu no íntimo da fé e da responsabilidade. Não uma coragem teórica, mas um ato prático de risco calculado. Esther não se lança impetuosamente. Ela se prepara, jejua, ação espiritual comunitária, e formula uma estratégia. A estratégia de Esther é notável por sua elegância política. Ela não se apresenta com um clamor público imediato. Convida o rei e Haman para um banquete, e outro banquete depois. Em vez de buscar confrontação, ela cria um cenário em que o rei se encontra em dívida de atenção com ela. Cada convite é uma manobra de influência. Não força, mas seduz a atenção real e ganha tempo. Há naquele comportamento uma lição sobre liderança feminina em contexto hostil. Firmeza aliada à paciência estratégica. Enquanto Esther trama seu movimento com prudência, o texto nos prepara para uma reviravolta surpreendente. O rei, à noite, não consegue dormir. Ele manda ler os anais, os registros reais, e descobre que Mordecai havia denunciado antes uma conspiração contra o príncipe, e que esse serviço nunca fora recompensado. Esther 6:1-3. Esse detalhe, a insônia do rei seguida da leitura dos arquivos, é um nó narrativo que muitos leitores subestimam. Trata-se de uma providência implícita, silenciosa. Um rei que não dorme, um registro que é lido, uma memória que se torna instrumento de justiça. Não é espetáculo sobrenatural, é uma cadeia de pequenos eventos que a narrativa mostra como providenciais. Revelação 1. A providência silenciosa. O que muitos chamariam de coincidência, o texto chama de fio condutor. A salvação do povo não depende de intervenções ostensivas, mas do entrelaçamento de circunstâncias humanas. Favor de Hegai, resistência de Mordecai, a paciência de Esther, a insônia do rei e o registro dos anais. Todos esses detalhes, aparentemente menores, compõem uma arquitetura providencial que se revela nos momentos cruciais. Esther 2:9, 4:16, 6:1-3. A história acelera. O rei, interessado em retribuir, pergunta a Haman o que deveria fazer por alguém a quem o rei quer honrar. Haman imagina que o rei se refere a ele e sugere uma pompa real para si mesmo. Em ironia contundente, o rei ordena que Haman organize exatamente essa pompa para Mordecai, aquela mesma pessoa a quem Haman odiava. Esther 6:6-11. Haman caminha pela cidade exibindo Mordecai em vestes de glória. A narrativa usa esta cena como instrumento de justiça poética. O algoz deve levar o honrado pela cidade. A vítima é elevada por meio do próprio carrasco. A ironia funciona como recurso literário e como modo de revelar a justiça moral que percorre o texto. No banquete preparado por Esther, chegando o momento de revelar o perigo e sua identidade, Esther faz sua acusação com coragem. Ela expõe a conspiração de Haman e, ao fazê-lo, mostra que ela mesma é judaica. A reação do rei é imediata e violenta contra Haman. Ele ordena a execução do plano que Haman preparou. Literalmente, Haman é pendurado na forca que ele havia erguido para Mordecai. Esther 7:9-10. É outra imagem de reversão. A própria arma do opressor se volta contra ele. Revelação 2. A justiça por meio da ironia. A narrativa estrutura a queda de Haman como resultado de sua própria manipulação da honra e do poder. A humilhação pública que Haman desejava para Mordecai converte-se em seu destino. Aqui, a revelação é literária e moral. O enredo mostra que os mecanismos de honra e desonra no palácio são instrumentos de justiça e punição quando observados com olhos atentos ao texto. Esther 6:6-11, 7:9-10. Mas nem tudo é simples. A lei persa tem um peso peculiar.
O selo real torna um decreto impossível de ser anulado depois que sai com o selo do rei. Ester 8:8. Isso significa que, juridicamente, o assassinato decretado por Haman não pode ser revogado. O aparelho legal do império não funciona com retrocessos simples. Ainda assim, a solução não é impotência total. A rainha Ester e Mordecai, agindo dentro da estrutura do império, obtêm um novo decreto que autoriza os judeus a se defenderem e a revidarem no dia marcado. Ester 8, 11, 13. A reversão passa por outra estratégia legal. Enquanto não se pode anular o primeiro decreto, pode-se equipar os visados com permissão para lutar. Essa observação é a terceira grande revelação da narrativa. Revelação 3. Poder e lei como espaço de ação. A história de Ester nos revela que, quando as leis e os símbolos do poder são usados para o mal, a resposta também pode ser encontrada dentro das mesmas estruturas, pela sabedoria política. O texto não idealiza um rompimento, mas mostra como a justiça às vezes precisa transitar pelas formas institucionais existentes para produzir reversão e redenção. Ester 8, 8, 13. O resultado é vitória. Em todo o império, judeus matam os adversários que lhes atacavam, e em Suzã mesmo o massacre é especialmente intenso, com a execução de muitos inimigos. A diferença entre vingança e justiça é complexa no livro. O texto apresenta os judeus agindo em legítima defesa, no contexto de um aparelho estatal que lhes conferiu permissão para tal. O fim do livro celebra a reversão e institui o dia de Purim como memória anual da salvação e da remissão. Um rito que mantém viva a lembrança de como providência e ação humana se entrelaçaram. Ester 9, 20 e 22. Ao olhar para esse conjunto, é possível retirar aplicações práticas que falam diretamente ao cristão, vivendo em minorias ou em contextos hostis hoje. Primeiro, identidade não é algo para esconder por medo, mas para ponderar com sabedoria. Mordecai aconselha a Ester a manter silêncio inicialmente. Essa prudência não é cobardia, é estratégia. Ao mesmo tempo, quando a hora chega, revelar a identidade pode ser um ato decisivo. Ester 2:10, 4:13 e 14. Segundo, coragem muitas vezes se manifesta como preparo e paciência, não como impulsividade. Ester jejua, convida, espera o momento certo. Terceiro, a providência pode operar sem proclamação. Devemos confiar, mas também agir com sabedoria nas circunstâncias dadas. Revelação 4. A fé que atua nos bastidores. O Deus oculto do livro de Ester é sentido nas linhas do enredo, não nomeado explicitamente em quase todo o texto, mas presente através de favor humano, memória restaurada e justiça revirada. A narrativa nos ensina que o cuidado divino às vezes se expressa em portas humanas que se abrem, em becos sem saída que se tornam caminhos, e em leis que, quando inteligentemente usadas, protegem os oprimidos. A presença divina é implícita, sim, e essa sutileza é parte da mensagem. Deus opera em meio às instituições e em interações comuns, conduzindo um desfecho salvífico sem alarde. Ester 4:14, Ester 6:1, 3. Há, no entanto, aspectos delicados que o livro não resolve por completo. A moralidade da violência e o uso de instrumentos legais para retaliar geram perguntas que exigem reflexão pastoral. A leitura cristã precisa ponderar entre reconhecimento da legítima defesa e a não exaltação da violência como fim. A ênfase do texto, contudo, é na preservação da vida e na proteção do povo dentro das possibilidades reais. A celebração de Purim é a memória de que sobrevivemos como povo e que nossas instituições, mesmo falhas, podem ser usadas para preservar o justo. Voltemos por um momento aos protagonistas. Mordecai, com sua fidelidade quieta, nos lembra que a presença fiel e discreta pode gerar efeitos titânicos à distância. Ele não se faz notar nos primeiros capítulos, mas sua atitude de não se curvar diante de Haman
foi o primeiro gesto de resistência que mudou a história. Esther 3:2-6. Esther, por sua vez, nos ensina sobre liderança feminina em contexto de poder. Ela usa influência, não força, prepara-se, não desespera, reúne solidariedade e corajosamente expõe sua identidade quando necessário. Juntos, Mordecai e Esther formam um modelo de ação conjunta: coragem reservada, coragem exposta e sabedoria estratégica. Do ponto de vista literário, o livro é engenhoso. Ironias, repetições e simbolismos constroem uma narrativa que valoriza memória, honra e inversões. A expressão do selo real aparece como símbolo do poder institucional. Quando mal usado, produz injustiça. Quando readaptado, possibilita defesa. O palácio torna-se um microcosmo do mundo. Jogos de honra e humilhação, decisões políticas que afetam vidas e a tênue linha entre sorte e providência. No fim, a instituição de Purim é mais do que uma celebração histórica. É um lembrete contínuo de que a recordação é um instrumento teológico. Ao celebrar anualmente, a comunidade mantém viva a lição de que a presença de Deus pode ser percebida mesmo quando seu nome não é mencionado. Que a coragem de uma mulher, acompanhada pela fidelidade de um homem e pela ação de um povo em jejum, pode virar o curso da história. A festa de Purim é, portanto, um memorial público da providência oculta, que agiu por meio de meios humanos. Olhando para hoje, que lições práticas podemos extrair? Primeiro, não subestime as pequenas aberturas. Um favor concedido, uma memória registrada, uma leitura de arquivo podem ser instrumentos de preservação. Segundo, vibre com a coragem prudente. A coragem bem-sucedida combina preparação espiritual, o jejum, sabedoria tática, os banquetes e disposição para sacrificar a própria segurança pela maior boa, o se perecer, perecerei. Terceiro, compreenda que agir nas estruturas pode ser necessário. Buscar justiça dentro das leis existentes quando possível pode render proteção sem ferir o princípio de agir com ética. A narrativa de Esther nos convoca também a reconhecer que nossos atos pessoais têm alcance coletivo. Quando alguém em posição de influência escolhe proteger, ou quando se recusa a dobrar o joelho diante da iniquidade, as consequências podem salvar muitos. Por isso, a escolha de Esther foi pessoal, mas com implicações comunitárias poderosas. Sua decisão não foi individualista. Foi representativa de um povo que precisava de voz. Ao encerrar essa leitura ampliada, voltemos à promessa inicial. A revelação chocante não foi inventada. É a percepção de que a salvação do povo judeu foi tecida por detalhes humanos e estruturais que o texto expõe com sutileza. Não se trata de segredos místicos ou de intervenções miraculosas à vista de todos. Trata-se de providência operando sob o véu da política, da memória e da coragem humana. Nessa visão, reconhecer o agir de Deus é aprender a olhar para as pequenas coincidências providenciais. O favor de Hegai, a recusa de Mordecai, a paciência de Esther, a insônia do rei, a leitura de Anás e a reviravolta legal. Todos esses elementos juntos constituem uma revelação que transforma a história conhecida em uma lição viva. Que essa leitura nos desafie a ver onde Deus pode estar agindo, mesmo quando seu nome não é pronunciado, e a assumir nossa parcela de responsabilidade quando a proteção do fraco e o canto da justiça nos chamarem. Se você vive em um contexto onde sua identidade é questionada, lembre-se de Esther. Prudência, preparação, jejum comunitário e coragem são ferramentas que servem tanto ao indivíduo quanto à comunidade. E se você tem acesso a pequenas aberturas de favor ou memória, use-as com sabedoria. Se essa perspectiva nova tocou você, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas exposições bíblicas. Agora, ao deixar este relato, retenha 3 coisas. Primeiro, a providência muitas vezes trabalha nos bastidores. Segundo, coragem estratégica salva.
Terceiro, as estruturas do poder podem ferir, mas também podem ser remobilizadas para proteger os inocentes. Releia Esther com esses olhos. Você verá novas ironias, novos sinais de providência e, talvez, um chamado para agir onde você está. Se esta história ressoou em seu coração, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre coragem e providência. Que a lembrança de Esther e Mordecai nos inspire a viver com coragem e sabedoria onde fomos plantados. Que o nosso amado Deus vos abençoe. Fique na paz de Cristo Jesus e até o próximo vídeo.